Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Daniel, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti novamente que o Senhor fale aos nossos corações, que me use para a Tua honra e Tua glória. Direcione tudo o que será falado neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos visto nos noticiários, já não é de hoje, né? Que Israel tem enfrentado muitas guerras com seus países vizinhos. E o que a gente vai falar aqui hoje passa um pouco por isso, porque o povo de Israel, a nação que Deus escolheu para ser um exemplo para toda a humanidade, sempre viveu em meio a momentos difíceis. Na maioria das vezes, se não todas, foram momentos em que o povo andou longe dos caminhos do Senhor. Momentos em que o povo não obedeceu à voz do Senhor que falava pelos seus profetas. E o contexto da história de Daniel revela isso, porque Daniel ele vive no tempo em que o povo é cativo para a Babilônia, é levado cativo para a Babilônia. Mas muito antes disso, profetas anunciavam e declaravam ao povo a conversão, mas eles não queriam se converter. O seu coração estava obstinado, o seu coração estava endurecido e de modo nenhum ouviam a palavra do Senhor. A Bíblia nos conta que Jeremias foi um desses profetas que falou por diversas vezes, e a Bíblia diz, madrugando e falando da palavra do Senhor. E mesmo assim o povo não dava ouvidos. E nessa parte da história, como a gente leu no versículo 1, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A gente precisa entender que Jerusalém era a capital de Judá, e Judá também era um povo que não obedecia aquilo que o Senhor falava. A Bíblia diz que o Senhor ele usa o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para fazer um juízo sobre Jerusalém. É interessante que a pastora Fabiana falou aqui, em uma palavra que eu estava tentando lembrar, eu fiquei lá em casa, Senhor, eu não sei onde é que está escrito isso. E ela acabou falando aqui, que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quiser.
E assim aconteceu. Temos uma referência aqui em Jeremias, capítulo de número 25, verso 9, que diz assim: Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os moradores e contra todas estas nações em redor. Destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. O detalhe é que o Senhor chama o rei da Babilônia de meu servo. E quando o Senhor quer, ele usa quem ele quiser para estabelecer os seus juízos. E assim aconteceu. A Bíblia diz que 70 anos o povo ficaria cativo na Babilônia. E ali houve a chegada, né, do exército babilônico até Jerusalém, sitia Jerusalém, e dali o rei ele vai escolher alguns dos nobres para levar para a sua terra. O rei ele não escolheu pessoas pobres, mas escolheu os nobres, aqueles que tinham certa condição financeira, aqueles que tinham algumas características. No versículo 4 nós vamos ler aqui que ele escolhe jovens que não tinham defeito nenhum, ou seja, não tinham deficiência nenhuma física, eram de boa aparência, eram instruídos em toda a sabedoria, eram doutos em ciência. Levou somente as pérolas e deixou o povo perecendo, porque obviamente aqueles que ficaram não iam conseguir subsistir. E ali dentre os que foram estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Também levaram alguns utensílios da casa do Senhor. Israel estava passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de choro, tudo porque não obedecia à voz do Senhor. Tudo porque perdeu a sua identidade. A identidade que o Senhor havia colocado sobre aquele povo. O meu povo, diz o Senhor, a nação escolhida. E agora Israel estava numa terra que não era a sua terra. Muitos dos filhos de Israel estavam numa terra que não era sua, numa cultura que não era a sua. Dentre esses está ali Daniel. Bom, no versículo de número 6, versículo de número 7, vai dizer que os nomes deles foram trocados. Esse é um detalhe muito importante, porque não preservaram os nomes o nome hebreu deles, mas quiseram trocar os nomes deles. E é exatamente isso que acontece quando nós deixamos de obedecer à voz do Senhor. Nós perdemos exatamente a nossa identidade. Mas vamos ver que esses não perderam a sua identidade. Amém? Glórias a Deus. Versículo de número 8 é talvez o versículo mais importante do livro de Daniel. Porque esse versículo demonstra que Deus podia confiar em Daniel. Versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel resolveu, em algumas traduções diz, assentou no seu coração. Ele resolveu firmemente, uma decisão firme, uma decisão de confiar no Senhor em meio a uma situação complicada que ele estava, em meio a uma situação onde, se ele obedecesse a Nabucodonosor, ele estaria indo contra Deus. E ao mesmo tempo, obedecendo a Deus, ele estava correndo um risco de vida. Mas ele preferiu confiar no Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, e o mais Ele certamente fará. E assim aconteceu na vida de Daniel. Deus ele envia esse eunuco, e é muito interessante que sempre existe alguém enviado por Deus para nos ajudar. Olha que interessante. Daniel ele vai pedir para o eunuco, para aquele servo do rei, que não se contaminasse com aquelas iguarias, com aqueles manjares. Eu imagino que muitos talvez quiseram se contaminar, mas esses 4 jovens mantiveram a sua fidelidade a Deus.
E a Bíblia diz, do versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nós entendemos que quando confiamos em Deus, Deus usa pessoas para nos abençoar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos nele, a fim de obedecer, a fim de não desagradar a Deus, Deus levanta pessoas ao nosso favor. E assim foi com esse homem que não era da cultura de Daniel, que não conhecia, mas a providência de Deus estava ali. Aleluia. E a providência de Deus está disponível para aqueles que temem ao Senhor e confiam nele. Eu quero dizer para você que a providência do Senhor está disponível para você, se você confiar no Senhor, se você obedecer os mandamentos do Senhor, se você estiver sempre na presença do Senhor, a providência de Deus vai se manifestar na sua vida. A Bíblia relata diversas vezes em que a providência do Senhor se manifestou. Vamos citar alguns exemplos. Ruth e Boaz. Quem lembra da história de Ruth e Boaz? Amém? Alguém lembra aí? Eu creio que o pastor Sandro já fez alguns estudos aqui, né? E é um livro que eu gosto demais, irmãos. E quando Ruth volta para Belém com a sua sogra, a Bíblia diz que ela vai trabalhar para ajudar em casa. E ela começa a catar espigas de milho. E justamente ela vai caminhando, vai catando uma aqui, uma ali, e a Bíblia diz que ela estava no campo de quem? Nos campos de quem? De Boaz, que era o seu parente remidor. Isso não é a providência de Deus? Justamente nos campos de Boaz. Outro exemplo, Esther. Quem conhece a história de Esther? Amém? A gente está fazendo um estudo sobre a história de Esther na Escola Bíblica Dominical da igreja. E a Bíblia vai nos contar que Esther ela estava diante de uma provação, porque um homem tentou exterminar o povo de Israel e usou o rei Assuero para isso. E a Bíblia diz que em determinado momento Esther adentra a presença do rei, mas ninguém podia adentrar a presença do rei se não fosse chamado. Mas naquele momento a Bíblia diz que ela achou graça diante da parte do rei Assuero. Não é a providência de Deus? Aleluia. Ainda na história de Esther, em algum momento em que o rei estava lendo as crônicas do rei, não é as crônicas da Bíblia, mas era tudo que acontecia no seu reinado, era escrito. E o rei estava lendo em uma madrugada onde ele perdeu o sono. Eu imagino que de tanto tempo que ele tinha reinado, tinha muitas coisas escritas ali, mas a Bíblia diz que ele abre e começa a ler justamente no lugar onde o tio de Esther tinha feito algo muito bom para ele, tinha livrado ele de um plano de assassinato. E aí eu te pergunto, não tinha tanta coisa para ele abrir? Ele abriu justamente ali. A providência de Deus estava ali, irmãos. Amém. Aleluia. Mais um exemplo, José, quando está na prisão, a Bíblia diz que ele acha graça diante do carcereiro. O carcereiro praticamente entrega ali aquela função para José, e José começa praticamente a dominar ali na prisão, e tudo que ele fazia era bem sucedido. Providência de Deus. Mais um exemplo e último. Eu acho que eu nem preciso de tanto exemplo, né, gente? Abraão e Isaac. Esse daí é forte. Na hora de imolar o seu filho, entregar como sacrifício, em sinal da sua fidelidade a Deus, aparece um cordeiro. E traduzindo para nós, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Se você for fiel ao Senhor, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aleluia! E a providência de Deus está disponível para a tua vida. Glórias a Deus. Temos que citar aqui, irmãos, o nível de obediência de Daniel. O nível de decisão, da decisão tomada por Daniel. E essa decisão, que foi tão firme,
fez com que o mundo espiritual girasse em favor de Daniel. E eu creio que quando nós tomamos uma decisão de agradar ao Senhor, de obedecer a Ele, Ele movimenta o mundo espiritual ao nosso favor. Aleluia! É como se você escrevesse ali, desse uma autorização, porque Deus ele não faz nada, irmãos, na nossa vida, sem a nossa permissão. Ele não vai entrar na tua vida e vai fazer algo que você precisa fazer. Agora, quando você tomar uma decisão diante de Deus, quando você confiar no Senhor, é o aval que você está dando para Ele trabalhar na tua vida, para Ele movimentar o reino espiritual ao seu favor. O ato de não se contaminar mostra a fidelidade de Daniel. E a Bíblia, ela é bem clara para nós, quando diz que nós temos que fugir de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 22. Abstende-vos de toda forma de mal. É interessante porque o vinho era uma bebida muito consumida pelos hebreus. E há muitos que até dizem que um cálice de vinho não faz mal, não é verdade? Mas entre um cálice e um copo, a distância não é muito grande, não é? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas das vezes as pessoas elas querem estar o mais próximo possível do pecado e não pecar. Tipo assim, não tem nada a ver, não é verdade? Quanto mais próximo eu tiver, se eu não pecar, está tudo bem. Eu vou até o limite. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Ela nos ensina para fugir de toda aparência do mal, para nos abster de toda forma de mal. Se o mal estiver longe de nós, que fique mais longe ainda. Não é verdade? E a atitude de Daniel mostrou isso. Ele estava fugindo da aparência do mal. Para alguns isso é radicalismo, para outros é fanatismo. Mas para Deus é um servo obediente. É alguém que se dedica em obedecer. É alguém que não tolera o pecado, porque Deus não tolera o pecado, irmãos. Aleluia! E Deus viu essa característica em Daniel. Alguém que não tolerava desobedecer a Deus. Que não tolerava desagradar a Deus, que se entristecia se desagradasse a Deus. E muitas vezes o que nós vemos são pessoas que simplesmente estão mortas espiritualmente porque já não sentem tristeza pelo erro, pelo pecado. E a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa noite: fuja da aparência do mal, fuja de qualquer tipo de pecado, confesse o teu pecado ao Senhor, e o Senhor ele é misericordioso para nos perdoar. Aleluia! Vamos então ao versículo de número 12. Então, o que Daniel faria para não desobedecer a Deus? Versículo de número 12. Ele fala para aquele cozinheiro, para aquele eunuco: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha que interessante, irmãos. Daniel, com o intuito de não desagradar a Deus, cria uma estratégia para que não desobedecesse ao Senhor e, da mesma forma, não consumisse aquelas iguarias. E isso nos traz também uma lição. O que nós temos feito? Quais são as nossas atitudes, aquilo que você cria, a estratégia que você cria para não desobedecer a Deus, para fugir da aparência do mal? Porque verdadeiramente, irmãos, o mal está diante de nós todos os dias. Você não precisa mais ir para a Babilônia para você ver a iguaria, não é verdade? E ser tentado a consumi-la. A Babilônia às vezes entra dentro da nossa casa. A Babilônia está naquilo que você está vendo. O mundo está aí. E como tem sido difícil as pessoas se manterem na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz: aquele que está de pé,
cuide-se para que não caia. E Daniel estava de pé e cuidou para não cair. E logo a estratégia que ele criou foi aceita pelo eunuco. 10 dias. Experimenta 10 dias. Nos dê a comer apenas legumes e água. E depois você vê como estarão os jovens babilônicos e como nós estaremos. Aleluia. A Bíblia diz que, passados os 10 dias, Daniel e os seus amigos estavam fortes. Os seus rostos estavam saudáveis. E quando olhavam para aqueles babilônicos, estavam ali com uma aparência de pessoas fracas. E é exatamente esse contraste daquilo que as pessoas consomem no mundo. E que muitas vezes, aparentemente, elas estão felizes. Mas dentro existe uma profunda tristeza. Dentro existe um vazio. Dentro estão raquíticas, estão fracas. E quando nós consumimos a palavra de Deus, quando você se alimenta da presença do Senhor, quando você vem a um culto como esse e louva e se derrama na presença do Senhor, aleluia, você está se fortalecendo espiritualmente, como lá em Efésios capítulo 6, que vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nessa noite você está sendo fortalecido pelo Senhor, aleluia, porque você está consumindo um alimento santo, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que quando olharam para aqueles homens, eles estavam fracos, mas quando olharam para Daniel e seus amigos, eles estavam fortes e saudáveis. E esse é o contraste. Glórias a Deus. Versículo de número 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Que coisa linda, porque muitas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse são interpretadas com o livro de Daniel. Olha quantas coisas Deus revelou a Daniel. E se Daniel não tivesse se mantido firme na presença do Senhor, talvez, com certeza, Deus levantaria outro. Mas e aí eu te pergunto, você não quer ser usado pelo Senhor? Você não quer que Ele te revele, como diz a palavra do Senhor, coisas que nós não sabemos? É preciso fidelidade. Seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Daniel passou no teste de fidelidade, e Deus aprovou a sua confiabilidade para dar-lhe dons a fim de executar a sua obra. Daniel recebe o dom de visão, interpreta sonhos de Nabucodonosor e recebe outras visões de coisas que estão acontecendo hoje. Que coisa linda! Aleluia! Que coisa linda é ser fiel ao Senhor. Que coisa linda é obedecer ao Senhor. É confiar no Senhor em meio a uma provação. E saber que quando nós confiamos, o Senhor, Ele entende que nós somos confiáveis para nos entregar dons e talentos. Aleluia! Para usarmos para a sua glória. Glórias a Deus. Cada teste que você passa, meu irmão, te torna apto para receber de Deus ainda mais dons e talentos para executar as suas missões. Deus conta com você. Ah, mas eu... Não, irmãos. Deus conta com você. Ele quer entregar para você dons e talentos. Ele quer te colocar em lugares altos para glorificar o nome dEle. Daniel foi colocado em lugar alto. Daniel serviu do lado do rei. Aleluia. José foi colocado num lugar alto porque, mediante todas as provações, ele não desobedeceu. E o Senhor, ele pôde confiar em Daniel. Daniel se torna governador do Egito num momento super difícil no seu tempo. E nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus quer te usar para a glória dEle, aleluia, assim como usou a Daniel, assim como usou, aleluia, a José, glórias a Deus.
para finalizar, já estou terminando, irmãos, versículo de número 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor, ou seja, os 3 anos. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fazia perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. É muito interessante que o reino babilônico, os caldeus, historicamente contribuíram para a astrologia do mundo. Muitas coisas que nós entendemos da astrologia foram os caldeus que descobriram. Mas quando o rei deles chamou para que eles interpretassem um sonho, vieram os magos, astrólogos, e ninguém interpretava o sonho. E quem interpretou o sonho? Daniel. Aleluia. A Bíblia diz que esse rei reconhece eles como os melhores de todo o seu reino. Tentaram mudar o nome deles, mas eles bateram o pé e disseram: nós somos filhos de Deus. O lugar em que nós estamos não vai nos transformar nessas pessoas, não vai nos fazer sermos como eles, porque nós estamos aqui levantando a bandeira de Deus. Irmãos, a sua pátria não é aqui. Você está nessa Babilônia, mas o seu lugar é Israel. O seu lugar é Jerusalém, e Nova Jerusalém é o seu lugar. Aleluia. O Senhor quer te levar para lá, mas nós precisamos nos manter firmes. Podem mudar até o nome deles, mas a sua identidade permaneceu intacta. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Daniel, interessante, eu estava lendo o livro de Daniel, em algum momento que Daniel estava orando e a sua resposta não chegava. Vocês conhecem um pouquinho dessa história. A Bíblia diz que quando o anjo chega e toca nele, o anjo diz para ele: Daniel, você é muito amado. Gente, isso tocou tanto no meu coração, porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos ama de uma forma diferente. Não quer dizer que Ele faz acepção de pessoas, mas Ele nos ama de uma forma diferente. Deus ama aqueles que são fiéis, aqueles que mantêm a sua vida íntegra diante do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé e nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia. Agradecendo a Deus por essa palavra. Eu creio, irmãos, que em meio a tudo que nós estamos vivendo, ainda existem pessoas que são fiéis ao Senhor. Ainda existe um povo que, como foi orado aqui, será levantado nessa nação. Aleluia. E nós, eu creio, estamos dentro desse povo, que mantém a sua vida íntegra diante de Deus. Não por os nossos méritos, mas pela vontade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque esses acontecimentos contribuíram para nós estarmos aqui nessa noite, Pai, falando dessa história tão linda, Senhor, de Daniel, Pai. Senhor, e nós somos, Pai, Daniel nessa noite. Cada um de nós aqui, Pai querido, estamos diante de provações, muitas das vezes diante de manjares, diante, Senhor, de coisas que o mundo, Senhor, nos oferece. Mas, ó Pai, nós mantemos a nossa vida firme diante do Senhor. Pai, nós decidimos no nosso coração não nos contaminar, Senhor. Nós decidimos firmemente, Senhor, no nosso coração, ó Pai, sermos fiéis a Ti, confiar no Senhor, Pai. Sabemos, ó Deus,
que o mundo, Pai, ele tenta entrar dentro do nosso lar, as coisas do mundo, Senhor, as coisas imundas, Pai, mas nós não aceitamos, Senhor, nós rejeitamos toda forma de pecado, nós rejeitamos toda forma de mal, nós levantamos o Teu nome, nós proclamamos o nome de Jesus sobre a nossa vida, Pai, o nome que nos purifica de todo pecado. Pai, nessa noite, Senhor, eu creio, Senhor, que existem pessoas aqui que estão diante de provações na sua vida, mas, Pai, que o Senhor possa dar força, Senhor, para que eles possam confiar, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, na força do Seu poder, Senhor, para que possamos permanecer firmes na Tua presença, possamos permanecer, Pai, firmes no propósito, Senhor, que o Senhor tem, Pai, designado para as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes a nos revelar, eu sei que o Senhor tem lugares altos para nos levar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, completa, Senhor, a Tua obra na nossa vida, Pai, assim como fizeste, Senhor, na vida de Daniel, que seja na nossa vida, Pai. Revela para o Teu povo, Senhor, aquilo que está oculto, Pai. Ministra a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Ó Espírito Santo, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Pai, nós exaltamos o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus.